Segunda e última parte da entrevista com Hildo Sauer, especialista em energia. Hildo, você estava dizendo quais são os problemas a resolver agora, o que precisa ser feito. Isto é, quais as luzes? Isso. O que um apagão consegue iluminar? Isso. Como eu disse, eu entendo que este blackout, que não foi esclarecido, aliás, é impressionante. Não esclarece. Os registros estão todos eles nos computadores, basta abri-los. A atividade de raio também. Está tudo registrado, é só disponibilizar para que se faça um diagnóstico e verifique o que aconteceu. E eles vêm no dia seguinte, assunto encerrado, assunto não começou. Felizmente, o presidente da República resolveu Ele quer saber, né? impor um pouco de serenidade no problema e mandou investigar. Só que tantos dias depois não temos ainda uma resposta convincente. E ela é fácil. Eu dizia em 99, quando inventaram o raio de Bauru, que o ministro de plantão e os diretores mereceram o prêmio Pinóquio da época. Certo. Bem escolhido. Os bem que escolhido, agora bem dado. estão recebendo o prêmio Rolando Lero, que estão nos enrolando e não explicando. Mas voltando, o que se pode deduzir depois dessas manifestações? Primeiro, que a reestruturação feita em 2003, 2004, no começo deste governo, comandado pela então ministra de Minas e Energia, provavelmente não está dando Dilma Rousseff. Não está dando as respostas adequadas. Por quê? Possivelmente, o que nós estamos enfrentando, num nível mais amplo, é um problema de organização institucional. Foram mantidas, a reforma manteve as 7 entidades e órgãos com funções muito diversas para uma filosofia do setor energético criada nos anos 90 por ocasião da liberalização, quando se acreditava que o lucro na comercialização de energia direta era um incentivo suficiente para construir as usinas. O mercado competitivo. Para isso foram criados naquele tempo o MAI, mercado atacadista, hoje mudaram de nome, é CCE. A IPE foi criada para planejar, é a única inovação. O ONS continua mesmo, o Comitê de Gestão da Crise virou Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, é o mesmo, o Ministério de Minas e Energia é o mesmo, e a ANEEL também está lá. Então essas organizações, primeiro... A ANEEL funciona, é a agência reguladora, ela funciona? Temos visto que não, e eu vou dizer por que Fica brava com a Light, né? Ficou brava e ameaça multar, mas se a ANEEL tivesse cumprido sua obrigação, a Light não teria chegado ao ponto que está. Perfeito. Que ela devia estar controlando, intervindo e vendo parâmetro. Claro. Mas voltando. Então, primeiro no plano organizacional, não me parece que as responsabilidades estejam claras, sendo cumpridas, e alguém esteja verificando que todos os órgãos, públicos ou privados, contratados e pagos regiamente, estejam funcionando adequadamente. Isso significa gestão e organização. Como disse meu colega Goldenberg da USP outro dia, pior. Quando se investe tantos bilhões de dólares em obras, como de fato tem sido feito, e o sistema não funciona porque talvez em algum lugar não se gastou R$ 25 para comprar algum equipamento. Isso é indicador de um problema de gestão. Eu não sei o que aconteceu no apagão, mas é um indicador disso. E esses apaguinhos permanentes nas distribuidoras mostram claramente que a engrenagem... Você tem uma hipótese que você acha mais provável? Não? Ou foi problema de manutenção, que então, para ter uma falha sequencial de 2, 3 sistemas... Manutenção. É um problema de manutenção ou um problema de operação. Uma manobra acidental que derrubou o sistema. São hipóteses, mas hipóteses não bastam. Tem que ver os dados, e os dados existem, e se fazer. Isso pode voltar a acontecer, né? Se enquanto não se recuperar a credibilidade, explicando claramente o que aconteceu, nós vivemos sob a aura da incerteza, isso não é conveniente para ninguém. Mas voltando, o Brasil então hoje paga das tarifas mais caras do mundo. Só 5 ou 6 estados americanos têm tarifas mais elevadas que o Brasil, no mundo inteiro. Nós temos a base de produção de energia mais barata do mundo, hidráulica. E a tarifa mais cara? E a tarifa mais cara para o setor residencial, para 75% do mercado. Em contrapartida, há um novo mercado criado e que floresceu de 2003 para cá, onde se vendia energia a 20% do custo, grande parte do tempo, transferindo uma enorme quantidade de capital. Só em 2005 foram 5 bilhões de reais. Talvez de lá para cá, 10 a 15. O número não aparece porque ninguém consegue ter acesso aos números, saber quanta energia foi vendida abaixo do custo estrutural para beneficiar comercializadoras e mercado livre. Por não fazermos de 2003 para cá os estudos das bacias hidrográficas, os relatórios ambientais, relatórios sociais, para colocar em licitação, e culpava-se o Ministério do Meio Ambiente por isso, percebe-se hoje que o problema não era da ministra do Meio Ambiente, e sim da outra. Por quê?
Porque essas usinas não foram contratadas, em lugar disso nós contratamos usinas a óleo combustível, a carvão mineral importado e outras a gás natural, de maneira que poluímos nossa matriz e vai se tornar mais cara. A população brasileira já está pagando desde o começo por um equívoco no contrato, mas que poderia ser corrigido pela ANEEL, R$ 1 bilhão a mais por ano por um erro no contrato e no processo de revisão e reajuste das tarifas. A autoridade para mudar isso a ANEEL tem. Não o faz porque não o quer, me parece. Então eu estou situando aqui, nós pagamos de 2002, 3, 4, 5 e 6 bilhões de reais do chamado seguro-apagão, pelo aluguel de 1.800 megawatts de usinas, cujo investimento foi da ordem de 2 bilhões de reais. Pagamos 6 bilhões de reais de aluguel até 2006 e essas usinas foram desmanteladas. Em troca, o governo voltou a contratar agora usinas que são importantes, do ponto de vista da tipologia de recursos, bagaço de cana, para colocar no lugar daquelas e a população vai pagar de novo. Ano passado, nós pagamos 2,3 bilhões de reais de uma conta de combustíveis como encargo do sistema, porque temia-se que neste ano a economia crescesse, não cresceu por causa da crise financeira, a demanda de energia ia crescer 5% este ano. Na verdade, diminuiu 2%, então uma diferença de 7%. Para poupar água, devido à insegurança de que, se os consumidores livres contratam sua demanda com antecedência de 3, 5 anos, e os livres não têm obrigação de registrar contratos, eles são 25% da demanda, e me parece, com medo de que faltasse energia este ano, fez essa conta no ano passado. Grande parte do combustível queimado para poupar água acabou sendo jogado fora sob a forma de água vertida. De maneira que eu indiquei aqui uns 7 problemas, que são os 7 pecados, digamos assim, mantidos ou criados, que este apagão agora ilumina. Perfeito. Agora, Hildo, para concluir a nossa conversa, você conhece esse pessoal que controla, né, a política de energia suficientemente para responder essa minha pergunta. Você acha que eles vão explicar a origem do apagão, a causa? Eles têm a obrigação, do contrário, a Universidade de São Paulo, especialistas, a do Rio de Janeiro e os professores de lá também estão assessorando o Ministério Público Federal, que já requisitou todas as informações. Então me parece até que a decisão do governo de obrigar a investigar e de anunciar que vai, no fundo, o próprio ministro anunciou que ia mandar esses dados para as 2 universidades. Aparentemente ele não vai fazer mais do que ele vai ser obrigado a fazer de qualquer maneira, porque o Ministério Público abriu uma investigação civil pública em Goiânia. Perfeito. O procurador Marcelo Ribeiro de Oliveira está comandando essa investigação e, com a ajuda de especialistas, vai efetivamente conseguir descobrir o que aconteceu. Ótimo. Como foi em Bauru. Em Bauru levou-se muito tempo, porque as informações foram sonegadas. Mas foi tudo esclarecido. Acabou esclarecido e mostrou-se que não havia raio em Bauru, houve um raio, mas esse raio era numa outra cidade próxima, que não deu origem ao problema. Mas a culpa não era de São Pedro nem Santa Bárbara. Não era. Hildo Sauer, muito obrigado pelos esclarecimentos. Como vimos, você vai voltar daqui a pouco para explicar algum problema. Espero que não, mas infelizmente. Muito obrigado. Terminamos aqui a entrevista com Hildo Sauer, especialista em energia. Também aqui em Veja.com, não deixe de participar da eleição do Homem Sem Visão do Ano.